Olá, meus irmãos, que Deus os abençoe. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Estou te trazendo esse conteúdo aqui para que você possa deixar a sua opinião. Todos os vídeos que eu trago aqui, eu deixo o link aqui na descrição para que você possa se inscrever e conhecer o canal que eu estou reagindo aqui. Só que antes disso, nenhuma praga, nenhuma maldição há de prevalecer sobre a sua vida e sobre a sua casa e sobre a sua família, em nome de Jesus. Se você crê no poder da oração, deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários e diga de qual cidade, estado, país, de onde você está me assistindo. Entre pela madrugada, apresenta o teu pedido a Deus e o resto eu tenho certeza que é Deus que vai estar fazendo para o nome dele ser glorificado. Deixa o teu like, deixa o teu joia, é muito importante para o canal. Quando você for deixar o like e o comentário, veja se você está inscrito aqui no canal e ative o sininho de todas as notificações. Se você não concordar com o vídeo, eu te respeito, mas preste muito bem atenção no que vem falando, tratando. Se acaso você não concordar, deixe aqui nos comentários educadamente, vai ficar aqui nos comentários. Deus abençoe a todos os nossos inscritos e aqueles que vão chegar aqui pela manhã, tarde, à noite, de madrugada. Veja esse vídeo e deixe a sua opinião. Assista ele. Urgente, notícia quentíssima e urgentíssima. Eu estou convicto que a justiça de Deus chegou no nosso Brasil. Desesperado, porque Donald Trump decretou que sem Bolsonaro não terá eleições em 2026. Aí você pode me perguntar, mas Carlos Reinar, o que o Trump tem a ver com o Brasil? Ele não é o presidente do Brasil. E eu te respondo, o Trump já tem tudo nas mãos, tem o dossiê completo do que aconteceu em 2022, das manipulações do de Moraes junto com o Lula, Partido das Trevas, essa prisão arbitrária e injusta contra Bolsonaro, tudo isso o Laranjão já tem em mãos e ele já decretou que não vai ter eleições sem Bolsonaro. Eu acredito que isso é Deus usando Trump para que enquanto tudo não seja esclarecido e Bolsonaro não esteja livre e desimpedido para concorrer às eleições presidenciais em 2026, não terá eleição. O Barba vai ter que responder criminalmente junto com a de Moraes tudo o que eles têm feito de mal para o Brasil. O recado foi dado, Trump vai intervir. Não sabemos se é com o exército americano ou se é com sanções mais pesadas contra o governo brasileiro, mas pode ter certeza que nós estamos enxergando a luz no final do túnel e Deus está usando alguém lá de fora para colocar as coisas no Brasil em seu devido lugar. Olha, esse vídeo aqui tem muita coisa importante que eu quero falar para todos vocês, mas antes eu peço encarecidamente que você deixe o like nesse vídeo, porque vídeos como esse aqui são vídeos que geralmente são boicotados, quem ou não trabalha para o sistema e não quer que vocês saibam da verdade. Mas existe uma maneira de quebrar essa censura, que é você deixando o like, compartilhando esse vídeo, interagindo com o canal, comentando. Então eu peço de coração, deixe o joinha nesse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, comente aqui abaixo, deixe a sua opinião. Tudo isso faz com que esse vídeo fure a bolha da censura, tá? Amigos e amigas, prestem atenção. O secretário dos Estados Unidos mandou um recado direto para o Lula, dizendo que os Estados Unidos vão ter que consertar o Brasil, mostrando que eles estão de olho na bagunça que virou o nosso país. E esse não é qualquer recado, é uma cobrança séria, porque os americanos, como nossos aliados, querem ver o nosso país livre desse lamaçal que a esquerda enfiou o nosso Brasil. Enquanto isso, até os portais de jornalismo enxergam o desespero estampado na cara do Lula. A CNN também mostrou que o homem está em pânico. É uma cena hilária, lorando as calças de medo porque sabe que o Trump mostrou força na ONU e colocou o jogo em outra direção e disse que não vai haver eleições em 2026 sem Bolsonaro. A esquerda corre para inventar narrativas dizendo que o Trump virou amigo do Lula e que Bolsonaro foi abandonado e largado pelo Trump, mas quem tem memória lembra, meses atrás, o chororô do Lula, né? Ai, o Trump não quer falar comigo, não me atende, não fala comigo. Agora o Trump aparece e chama pro papo, pra conversa. Posa de confiante, mas por dentro continua apavorado, cagando de medo do Laranjão. Olha o vídeo que a CNN fala, confirmando que tá com medo do Trump. Veja a humilhação de um país governado por quem não tem mais vergonha. Olha o que a CNN disse. Chego também com uma apuração sobre Lula e Trump, hein? Os interesses do Brasil em, de fato, aproximar, pessoalmente, Lula e Trump, vai muito além da questão das sanções
contra autoridades brasileiras, também muito além das questões comerciais, de tarifas. Olha, tem uma preocupação e é importante que, por conta do alinhamento entre Trump e Bolsonaro, o governo do presidente Lula está, desde agora, preocupado que os Estados Unidos tentem influenciar nas eleições presidenciais do ano que vem aqui no Brasil. Como, por exemplo, questionamento sobre o TSE, questionamento sobre a confiabilidade da nossa eleição aqui no Brasil. Então, o alinhamento entre os dois e o alinhamento pessoal, não só entre Estados Unidos e Brasil, mas sim entre Trump e Lula, é visto como uma espécie, Yuripita, de vacina. Aí sim podemos pensar num encontro presencial, que era inclusive o desejo manifestado por Donald Trump. Ele não falou em telefonema, não falou em chamada virtual e nada disso, ele falou num encontro presencial. E aí a gente já trouxe essa informação ao longo da semana e existe no governo brasileiro um receio de que uma ida de Lula para o Salão Oval ou para Mar-a-Lago, que é onde Trump gosta muitas vezes de se encontrar com outros líderes ou aliados, que isso pode se transformar num novo Zelensky, num Cyril Ramaphosa II, em que as coisas saem muito do controle e o presidente brasileiro acaba ficando numa situação muito acuada. Portanto, um terreno neutro, sem jornalistas do lado, com mais preparo e tudo com muita discrição, assim como foi na sede da ONU, isso é visto como mais adequado. É só prestar atenção nas manchetes dos jornais internacionais sendo desmoralizado ao vivo, diante do mundo inteiro. Enquanto aqui dentro do Brasil a imprensa vendida tenta esconder a vergonha. Todo mundo sabe que boa parte desses veículos de comunicação recebe dinheiro e ordens da esquerda, por isso passa um pano sem parar. Mas lá fora não tem esse tapete vermelho pro Lula. Lá a verdade aparece nua e crua. E os Estados Unidos já deixaram a mensagem clara. Se o Brasil insistir e repetir a farsa de 2022 e tentar calar Bolsonaro, eles não vão reconhecer o resultado do processo eleitoral. Vocês entendem o peso disso? Se a maior potência do planeta bater o pé contra a fraude, o Brasil fica isolado, sem legitimidade nenhuma. O roteiro do Lula é velho, é cópia barata do que o Maduro faz na Venezuela. Usar o judiciário para eliminar candidatos fortes, censurar a direita e deixar só um pelego disputando. É carta manjada, é jogo sujo, é manobra de ditadorzinho. Só que dessa vez o cenário é outro. Com Trump observando cada passo, o TSE não vai poder brincar de manipular como bem entende. Então a pressão internacional vai ser imensa. O cerco contra essa gente que quer desse Brasil vai se fechar para eles. Está chegando a hora em que a farsa não terá mais esconderijo. O Diário do Poder mostrou o óbvio. Lula imita a ditadura quando alega a defesa da soberania contra a denúncia dos Estados Unidos. O Lula usa o mesmo discurso de ditador latino, falando em soberania só para atacar, denuncia os podres do seu desgoverno. É a velha cartilha comum. Criar narrativa para enganar o povo e impedir o Bolsonaro de voltar. O próprio Lula confessou em um vídeo que é preciso inventar histórias para destruir a direita. E a imprensa vendida corre para servir de escudo, com nomes conhecidos, repetindo mentiras como se fossem papagaios, Andréa Saad, Natuza Neri, o Bonner, todos eles sustentando manchetes montadas em pesquisas fajutas. Pesquisas de instituto de esquina inventadas sob encomenda, sempre apontando o povo contra a anistia e a favor do Mourão. É o mesmo truque de sempre. Datafolha dizendo que o brasileiro prefere a China do que os Estados Unidos. Isso é cuspir na cara do povo brasileiro. Querem convencer toda a nação brasileira que o inimigo é quem defende a liberdade e a democracia, enquanto a ditadura disfarçada vira referência. É mentira descarada, afrontando a inteligência do brasileiro. E a gente não pode se calar diante dessa farsa montada. Porque é impressionante, como boa parte da mídia ainda consegue manipular um pedaço da população que prefere se distrair com carnaval, com futilidades, enquanto o bolso está cada vez mais vazio. O povo paga mais caro todo santo dia, vê o salário sumir no supermercado, mas continua anestesiado. Só que quando a crise estourar de vez, vão dizer, bem que avisaram. E não é de hoje que esse filme está passando. O Maduro na Venezuela fez a mesma encenação, falando em democracia e em Estado de Direito, enquanto o STF de lá servia de capacho da ditadura. E aqui, qual é a diferença do nosso STF pro de lá? Nenhuma, o discurso é idêntico, só muda o endereço e país. A novidade é que, recentemente, o secretário do governo Trump
deixou claro, não vai ter sossego. Howard Lutnick afirmou que os Estados Unidos precisam consertar o Brasil. Isso não é conversa jogada fora, não. Existe a seção 301, existe a Magnitsky, existe a questão dos vistos. Isso é uma bomba de efeito devastador contra o governo que insiste em sabotar a liberdade. O Lutnick deixou claro e evidente: ou o Brasil reage corretamente e rompe com essa agenda comunista, ou vai sentir o peso da maior potência do planeta. Isso é um recado direto e não tem como Lula esconder debaixo do tapete. O Donald Trump, ele não esconde mais. Dizem informantes dos bastidores da Casa Branca que Trump, ele cravou de forma clara que sem Bolsonaro não haverá eleições legítimas no Brasil em 2026. Essa afirmação, dita com convicção pelo nosso querido Laranjão, ecoa como um trovão que atravessa o continente, abalando os alicerces desse sistema político esquerdista que já está por um fio. O Trump não enxerga Bolsonaro apenas como um ex-presidente, mas como o símbolo máximo da direita aqui no Brasil. E os Estados Unidos sabem que Bolsonaro é o único capaz de enfrentar a máquina de corrupção que foi montada para manter a esquerda no poder. Para Donald Trump, a prisão do Bolsonaro não é um processo jurídico comum, mas é um golpe articulado, é uma estratégia suja do sistema para arrancar ele do povo brasileiro, arrancar do Brasil a verdadeira opção de liderança. O Trump enxerga nesse teatro a mesma narrativa que ele enfrentou em 2020 nos Estados Unidos: manipulação, censura e um judiciário aparelhado servindo de escudo para os interesses da esquerda globalista, né? A questão central é que Trump tem provas em mãos, documentos e relatórios que apontam irregularidades nas eleições de 2022. E quando Trump diz que houve manipulação no pleito eleitoral em 2022, é porque os relatórios já estão circulando em pontos estratégicos lá nos Estados Unidos. As provas de manipulação das caixinhas mágicas, do conluio do judiciário e até mesmo da intervenção direta de Moraes e ministros que se colocaram acima da Constituição, tudo isso está sendo observado pelo Trump. E Trump, como ninguém, ele sabe o peso de uma denúncia desse nível quando ela chega na mesa de uma decisão mundial. O Trump pode muito bem expor esse material em organismos internacionais, pode pressionar diplomaticamente, pode até mesmo provocar uma avalanche ainda maior de sanções econômicas contra o Brasil, caso a sua turma insistam em manter esse regime travestido de democracia. A determinação do Trump não é de quem fala por acaso, mas de quem está disposto a agir com a força de um estadista que não teme o embate. E é justamente nesse ponto que o alerta do Trump se transforma em uma ameaça real contra o aparato esquerdista brasileiro. Ele sabe que Bolsonaro é o maior representante da direita, o nome mais forte, o único que pode unir as massas contra esse sistema fraudulento e opressor. E a esquerda também sabe disso, por isso que eles correram contra o tempo de 2026, lançando sobre ele um festival de processos e agora uma prisão injusta. Mas o Trump não está assistindo isso de camarote. Ele já deu o recado claro de que não permitirá que um aliado seja destruído sem consequências. E a Casa Branca vai colocar o Brasil contra a parede. Vai exigir auditorias internacionais, abrir investigações conjuntas e vai expor o que a brasileira tanto teme: a revelação pública de como eles manipulam a vontade do povo. Esse movimento teria um impacto não só aqui no Brasil, mas seria algo a nível mundial. Então presta atenção, quando Trump afirma que sem Bolsonaro não haverá eleições no Brasil, não é retórica, é aviso. Ele pode intervir de múltiplas formas, através da diplomacia dura, de pressão internacional, de relatórios oficiais apresentados em organismos globais e até sanções econômicas e políticas que perdeu a sua legitimidade. O Lula em 2026 não enfrentará apenas a direita brasileira, mas enfrentará um Trump fortalecido, com provas nas mãos e disposto a agir. O aviso é claro: sem Bolsonaro não tem disputa honesta, e sem disputa honesta não há democracia. O que está em jogo é maior do que um pleito, é a sobrevivência da própria direita brasileira e a liberdade de um povo que já está cansado dessa patifaria toda. O Trump está se colocando como guardião desse processo e a sua palavra não é apenas opinião, é uma promessa, como disse o secretário americano, que é uma promessa de consertar o Brasil. Mas, meus amigos e amigas, eu quero ouvir de vocês. Será que as eleições de 2026 vai ser uma disputa honesta ou nós vamos assistir de camarote mais uma farsa montada? Porque se não houver Bolsonaro na disputa, a coisa já nasce podre. Mas a verdade é que eles tentam arrancar o único nome que pode encarar a oposição de frente.
E aí eu te pergunto, você confia que vai ter eleições limpas nesse país em 2026? Por isso eu te pergunto diretamente, qual é a tua visão sobre esse cenário? Você ainda acha que nós vamos para uma eleição justa ou vocês já estão percebendo que tudo não passa de uma enganação, de uma encenação para manter o poder na mão de quem odeia Deus, odeia a família e odeia a pátria? Escreve aqui embaixo nos comentários a tua opinião, porque essa conversa aqui não é só minha, é nossa. Eu quero saber até onde o povo brasileiro está disposto a enxergar a verdade e se levantar contra essa farsa. Eu peço que você compartilhe esse vídeo com familiares, com amigos, com pessoas nas suas redes sociais e contatos e grupos do teu celular. Deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E já me despeço de vocês, agradecendo a todos por terem ficado comigo até aqui. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês em nome do Senhor Jesus e nos vemos.